horas, vamos começar com a nossa fala de hoje. Então, povo querido, vocês viram o título, né, dessa fala, né? Mais educação para falar de homossexualidade e espiritualidade, por favor. Por que o título dessa conferência de 30 minutos aqui com a gente é esse? Primeiro porque eu estou ficando apavorada de ver quanta falta de educação em todos os sentidos existe quando as pessoas abrem a boca para falar desse assunto. Eu estudei esse assunto há 15 anos, vocês sabem disso, né? O pessoal, tem aluno meu aqui que está assistindo agora e é aluno que fez a primeira turma de gênero comigo lá em 2004, né? Que bacana, lá em Nova Iguaçu, no Seminário do Sul. E vocês sabem que eu nunca tratei esse assunto de maneira leviana, né? Eu sempre levei a questão muito a sério, porque eu acho que as pessoas estão... Bom, há 10 anos atrás eu já estava preparando vocês para esse momento que a gente está enfrentando agora. Falei para vocês alguma coisa, né, nesse sentido de que a gente precisava se preparar para lidar com o problema. Os meus alunos, eu sei que perseguiram um bom caminho aí, mas teve muita gente que, né, deu de ombro para aquilo e agora a gente está enfrentando essa guerra de fundamentalismos de todos os lados, e isso é muito perigoso. Então, a minha ideia é trazer para vocês aqui um pouquinho daquela sala de aula da gente, né, das turmas de gênero, mas agora para um público mais amplo, estender um pouco desse conhecimento, porque eu acho que a gente está numa crise tremenda e eu acho que a gente precisa demais tratar desse assunto com seriedade, sabe, com vontade de acertar. Então, esse é o tipo da coisa que a gente precisa colocar na cabeça, que a gente precisa ter vontade de acertar quando vai falar desses assuntos. Homossexuais são seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que tem muito fundamentalista que vai dar um tiro na cabeça agora, enquanto eu estou falando isso, mas eu só posso lamentar. A Bíblia falou que Deus criou os seres humanos à imagem e semelhança dele. Eles não foram discriminados. Falou lá, macho e fêmea. Sim, os homossexuais são homens. As lésbicas são mulheres. Isso não tira elas da categoria de feito em imagem e semelhança de Deus. E enquanto a gente não começar a ter o olhar de Deus para olhar para essa situação, a gente vai continuar na guerra. E isso não é legal mesmo. Então, a ideia de colocar esse título, né, mais educação, tem a ver com isso. Vamos nos informar mais. Eu tenho visto as pessoas fazendo colocações, defesas tão perigosas. E o pior de tudo, sem conhecimento do que estão falando. Com base somente na questão do conhecimento bíblico. Gente, para lidar com essa questão, não adianta só conhecimento bíblico. Eu sou exegeta, eu sou professora de hebraico e de grego. Eu leio a Bíblia nas duas línguas originalmente. Não basta só conhecimento bíblico para lidar com esse assunto. Desculpa, não dá mesmo. Pode ir para a Bíblia, sim. Pode ir para a Bíblia, vai para o cuidado, né? E quando a gente vai para o cuidado, a coisa fica mais séria. Porque aí a gente tem que copiar o modelo de Jesus de cuidar das pessoas. Infelizmente, a teologia dogmática ela nem sempre é muito bem sucedida para copiar o modelo de Jesus, para cuidar das pessoas. E aí, a quantidade de gente que eu vejo falando desses assuntos, entendeu? Sem se informar, sem estudar esse assunto, a base sociológica, filosófica, antropológica, a nível biomédico, sem estudar isso dentro do campo da neurociência, é muito grande. E eu vejo algumas aberrações, algumas questões que me deixam muito preocupada de vez em quando pela falta de informação. E mais, as pessoas tão desinformadas como elas são, elas têm certeza absoluta de que estão dentro do rumo certo de abordagem. Então eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tenho tido nesses anos. Bom, quem foi meu aluno aí sabe, né, que eu fiz 2 mestrados envolvendo as questões de exclusão na área de gênero, etnia e intolerâncias religiosas. E não foram poucas as obras que eu tive que ler para poder fazer a primeira tese. O meu orientador contou em torno de 200 obras que eu tive que ler para escrever meu texto. E a segunda tese foi mais ou menos nesse nível também, porque eu continuei trabalhando no mesmo tema, eu só estendi para o nível exegético, então foi um pouco mais densa, até porque eu tive que ir para o texto original hebraico, grego e etc. Bom,
E nas duas teses, isso aí eu estou falando de 2000, quando eu comecei a estudar esses assuntos, eu esbarrei com um texto que me incomoda muito, que é o texto de Isaías 56, de 1 a 10, quando Javé, pela boca do profeta, fala assim: e que nenhum eunuco diga, eu serei excluído da congregação. Eu nunca tinha lido esse texto, quer dizer, claro, já tinha lido a Bíblia inteira umas 5, 6, 7 vezes, não sei quantas, mas eu nunca tinha prestado atenção no que aquele texto estava tentando me dizer. E como eu estava estudando a exclusão de estrangeiros, os ataques de intolerância religiosa com relação às questões raciais, essa era a tônica das pesquisas, eu cheguei nesse texto. E quando eu cheguei nesse texto, eu fiquei incomodada. Por quê? Primeiro, porque os textos que falam da exclusão no Antigo Testamento, eu sou especialista em Antigo Testamento, os textos que falam da exclusão das pessoas que têm sexo com a mesma pessoa do mesmo sexo estão na lei do Levítico. Então estão lá na Torá. Passa o resto do Antigo Testamento inteiro, não tem mais nada sendo falado sobre isso. E aí, quando você vai encontrar um texto falando de algo que possa ser parecido ou não, você encontra esse texto de Isaías e ele é tremendamente inclusivo. Ele é tremendamente inclusivo. E é uma profecia, gente. Sai da boca do Javé e passa pela boca do profeta e vai direto para o povo. Mas qual era o contexto daquela situação? O contexto ali era o seguinte: Israel tinha sido exilado em Babilônia. Boa parte dos judaítas estava lá e tinha uma parte enorme. Vamos pensar no seguinte: 90% ficou, 90% ficou em Judá, 10 a 20% foi deportado para a Babilônia. Então, esse pessoal em Babilônia chegou lá e encontrou um ambiente de cultos pagãos, encontrou um ambiente de orgias sexuais dentro dos templos, dos cultos para Ashera, para Astarte e para Marduk, eram cultos orgiásticos. E as prostitutas cultuais, elas ficavam sentadinhas lá no templo esperando os soldados virem pedir a bênção da deusa. E a bênção da deusa era transar com as sacerdotisas. E as sacerdotisas eram as mulheres que estavam lá. Agora você imagina isso num tempo de emancipação militar. Quando todos os soldados passavam pelo templo antes de ir para a guerra, faziam sexo com as mulheres. Obviamente, quem é da área médica aí há de descobrir que a sífilis e a gonorreia são duas doenças que surgem nesta época em Babilônia por conta da expansão militar e do uso exacerbado dessas relações sexuais com múltiplos parceiros nos templos. Mas não havia só prostitutas sexuais lá, havia também os eunucos. Os eunucos da antiguidade, eles eram pessoas com muitas funções, inclusive o sexo sagrado, vamos dizer assim. Bom, quando eu era criancinha, que me falaram a definição de eunuco pela primeira vez, eu pensei assim, naquele negão, né, fortão, assim, ninguém passa por mim para entrar no harém, com uma bracelete aqui de ouro, aqui assim, grandão, só músculo, né? Aquele cara que se olhava para ele assim, dava até medo de você pensar em perguntar se tinha alguém lá dentro. Mas o que aconteceu é que, sabe, não era bem assim. Os eunucos, eles eram castrados quando eles tinham mais ou menos 12 anos de idade. Eram meninos que estavam entrando na puberdade. E quando você tira um adolescente do processo de hormonização natural que ele recebe na adolescência, você altera a conduta hormonal dele. Então, para pensar, um menino de 11, 12 anos foi levado cativo para a Babilônia e ele chegou lá, o rei olhou, deu aquela gostada de boa, falou assim, gente, que menino bonito, eu quero ele me servindo. É bem desse jeito que a coisa acontecia. Então ele entregava esse rapaz para o chefe dos eunucos cuidar. Está parecendo familiar? Com uma história que a gente conhece? E aí, esses meninos ficavam sendo educados, porque eles tinham que ter uma educação muito refinada. Esses meninos ficavam sob recuperação cirúrgica da castração que tinham sofrido.
E quando eles estavam bem alimentados, bem nutridos e fortinhos e educados, então eles eram levados para o rei para servir ao rei. Pois bem, foi exatamente esta situação que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Só que a gente nunca lembra que Daniel pode ter sido um eunuco. Deve ter sido, porque ele não teria sido entregue para ser guardado e cuidado ao chefe dos eunucos se ele não fosse um eunuco. A gente tem que ler a Bíblia com o que está no óbvio e o que também está subentendido. Pois bem, então imagine esse jovem chegando lá com 12 anos e sendo castrado, sendo privado. Bom, a castração daquele tempo era um negócio muito bruto, né? Então eles batiam no testículo da pessoa, esmagavam o testículo, e aí o rapaz não podia mais reproduzir. Então, você sabe que o testículo é a glândula que produz a testosterona. Então, esse jovem agora está com deficiência da produção da testosterona. E quem estuda um pouquinho a questão hormonal, pessoal aí da endócrina, pessoal da medicina, sabe que nosso organismo já contém naturalmente os hormônios femininos. E quando há privação desses hormônios masculinos num corpo de um homem, há também uma privação do comportamento natural do homem. Então, os eunucos eram cativos de situação de guerra, né, de conquistas militares, eram levados para os palácios, eram castrados, e ali cresciam para o serviço do rei. Se você contar a história do livro de Daniel inteiro, você vai ver que ele chegou lá muito jovem. Daniel chegou lá antes da primeira deportação, tá? A primeira deportação que foi em 597, depois a outra deportação em 587, Daniel já estava lá. Porque diz o texto do Daniel 1 que o rei viu, quando ele fez o primeiro cerco, ele pediu o pessoal para pegar os melhores rapazes. Né? Então, isso tudo aconteceu antes da primeira deportação, foi na primeira leva das pessoas cativas que foram conquistadas e apanhadas de sequestro no processo da expansão militar, na primeira leva. E ele passa a viver o tempo inteiro na Babilônia. Bom, o que aconteceu nesse período? Se a gente vê até o momento lá da Cova dos Leões, que é um dos últimos episódios da vida do Daniel narrado, quando ele já está com mais de 60 anos, ele viveu o tempo inteiro dentro da corte a serviço do rei. E era um eunuco, possivelmente um homem com seu organismo bastante feminilizado por conta da privação dos hormônios. Só que você provavelmente nunca viu um pregador falar de Daniel como eunuco. Mas provavelmente foi isso o que aconteceu. O que chama mais atenção nesse texto é que o texto do Daniel inteiro, ele mostra um profeta, um personagem que foi fiel a Deus, a quem Deus deu visões, a quem Deus deu muita sensibilidade espiritual. Se você vê, a partir daquele momento que ele tem aquela visão da estátua e tudo mais, ele tem uma reação. Ele tinha, quer dizer, o rei sonhava, então ele era chamado lá para interpretar o sonho. Depois, da morte ou daquele afastamento do Nabucodonosor, em que ele ficou louco durante um tempo, a gente verifica que o Daniel não é mais alguém que pertence ao palácio, de forma geral. E quando há aquele episódio da mão escrevendo na parede, ele foi chamado, porque a mãe do rei falou, olha, na época do teu pai tinha um sujeito aqui chamado Daniel que interpretava as visões. E aí ele é chamado de volta. E aí ele interpreta aquela coisa da mão na parede, aquela visão da mão na parede, dá a sentença, o Belsassar morre, e depois o Daniel desaparece de novo. Quando você vê as narrativas sobre Daniel, nesse processo, você está vendo um Daniel que está o tempo inteiro orando. Ele é uma pessoa de extrema intimidade com Deus. Deus está dando para ele muitas visões, visões perturbadoras sobre o destino do mundo. O Daniel vê a ocupação da Pérsia, depois da Grécia, depois de Roma, etc. Ele vê o reinado da pedra, né, que é Jesus. E o que acontece nesse processo é que Daniel, ele
continua íntimo de Deus. E é muito interessante você ver que ele é muito sensível, ele chora à toa. Ele chora à toa, lá naqueles capítulos onde ele está tendo aquelas visões, né? Ele chora muito, ele viu a visão, eu fiquei perturbado e chorei, depois não consegui dormir. Isso é um comportamento que a psicologia hoje explica, né, como tendência depressiva. Parece que o Daniel é uma pessoa com uma tendência depressiva. E os hormônios femininos são provocadores de algumas depressões, né? Quem estuda um pouquinho disso sabe disso. Pois bem, então o Daniel é uma pessoa que Deus continua mostrando as coisas, até aquele momento em que Dario ocupa, então já é o reinado da Pérsia, passou toda aquela coisa babilônica, e depois no final o Daniel ele é trazido de volta, mas aí agora ele vai ocupar uma posição de chefe de satrapias, ou seja, o governo da Pérsia dividiu toda a expansão mundial do seu reinado em regiões para governo, e as satrapias elas eram comandos de lugares menores e eram centros de arrecadação de tributos. Então eles têm muitas pessoas ali envolvidas nas satrapias, mas o Dario resolve constituir 10 sátrapas. E dos 10 sobram 3, e de 3 ele está achando que o Daniel é o melhor deles, e é por isso que o Daniel vai parar na cova. Porque o pessoal teve inveja do Daniel e não aguentou ver Daniel como o servo fiel de Javé, alguém que o rei Dario iria dar tanto favorecimento. Pois bem, ninguém nunca pensou no Daniel como um eunuco. Sabe o que é isso? Falta de educação. Falta de educação bíblica, falta de escola bíblica dominical, é falta de voltar para a palavra, é falta de estudar a Bíblia com ciência do lado. Sabe por quê, gente? Porque eu descobri isso, não foi na Bíblia, não. Eu descobri isso estudando teses de doutorados de pessoas que escreveram sobre os eunucos na USP. Entende? Então, assim, tá travando aí, pessoal? Como é que tá a transmissão? Estão dizendo que travou. Tomara que... Deixa eu ver aqui se vai. Eu não sei como é que faz quando trava, ainda tem essa, né? Tá voltando, gente? Como é que tá a transmissão? Aqui parece que tá normal. Tá legal? Eu tô com meu filho aqui me monitorando, dizendo que tá legal. Então, gente, essa é a questão que a gente tem que parar para pensar, porque a gente está acostumado a ter uma escola bíblica que todo mundo evade, todo mundo vaza, ninguém quer mais ir para a escola bíblica para estudar a Bíblia, até porque é tudo sempre mais o mesmo. O cara pega a revistinha, lê a revistinha, repete a revistinha, e aí fica essa coisa sem graça, enquanto a Bíblia é um livro extremamente apaixonante, enriquecedor demais, e como eu falei para vocês nesse artigo que eu compartilhei um pouquinho antes, né, de vir para o vídeo, compartilhei ontem, eu falei para vocês o seguinte, que, gente, é da mesma Bíblia onde se tem os textos de terror e de exclusão, que eu tiro os textos de inclusão. Então, eu estudei esse assunto, eu estou estudando esse assunto do eunuco, do Isaías 56, há 10 anos, para eu chegar aqui hoje para falar isso para vocês. E tem um problema mais sério ainda. Quando o rei Dario, primeiro o Ciro deu a autorização para o pessoal voltar de Babilônia para ajudar. Pois bem, o pessoal voltou. E naquilo que o pessoal voltou, chegou lá e encontrou a comunidade, daqueles 90% que tinham ficado lá, encontrou essa comunidade cheia de gente miscigenada. Isso foi um problema. Agora vamos lembrar o que eu já falei até aqui. Essa aula virou totalmente diferente do que eu tinha planejado, mas enfim, tá valendo. Lembra que eu falei que quando eles foram deportados, mais ou menos 10% foram para lá e 90% ficaram para cá. Os 10% que ficaram para lá viam os cultos orgiásticos nos pagodes e nos zigurates babilônicos. Eles viam toda aquela situação das prostitutas sagradas e dos prostitutos sagrados recebendo veementemente todos os militares que iam para a guerra. Então, o que acontece a partir daí, gente? O que acontece é que quem está em Babilônia começa a ter uma aversão
pelo sexo muito forte. Eu publiquei isso num artigo chamado Bebês Esmagados contra as Pedras. Então, o que eu estava falando para vocês era o seguinte, que imagine todo esse pessoal que trabalha nos templos fazendo faxina nos zigurates e nos templos de Astarte, de Marduk, vendo aquelas liturgias orgiásticas, né? Aqueles cultos pagodeiros, no verdadeiro sentido, fazendo relações sexuais, grupais, orgias mesmo, e com todo aquele processo de transmissão de sêmen, de fluidos, daí a pouco as pessoas começam a aparecer com umas pintinhas vermelhas na pele, ninguém sabe o que é, aí começam a criar um monte de leis sobre a lepra, porque para eles tudo é lepra, tá certo? Então, esse pessoal, que é o pessoal que quando o Ciro diz que eles podem voltar para ajudar, resolve voltar, esse pessoal vem com um monte de lei debaixo do braço para aplicar em cima da população de Judá miscigenada, que está ali casando e descasando com todo mundo que é estrangeiro que ficou no território. Pois bem, esse pessoal é quem aplica a lei no processo de reestruturação da religião Israel. É quando Israel finalmente será monoteísta, porque até aquele momento ele era assim meio sincretista. Então, quando Israel vai se tornar monoteísta de fato, essas leis estão ali para criar fronteiras, para regulação de como esse povo deveria se comportar. O sacerdote dessa época ele funciona como uma espécie de agente da vigilância sanitária. Ele é um cara que fiscaliza doença. E doença de estrangeiro. Lepra é doença de estrangeiro. Só que ali no Nilo, naquela região do Tigre e do Eufrates, na Babilônia, você tem muita água. Então também tem muita água, tem muito mosquito, muito jardim suspenso. Então não dá para discernir muito bem o que é picada de inseto, o que é lepra, o que é sífilis, o que é gonorreia. Tudo muito parecido no primeiro momento. Como os sacerdotes não querem se arriscar, eles criam a lei que vai exterminar todo mundo que possa estar enquadrado naquelas categorias de gente que pode transmitir doença. Então, baseado naquilo que eles viam nos pagodes, é que eles implementam a lei que depois vai excluir as pessoas com testículos esmagados, eunucos, né, e proibir a relação homossexual, que mais? Mas pela regra do pessoal, do pessoal do Levíticos, até o Daniel bíblico seria excluído da congregação, porque o pessoal está excluindo os Daniéis, sabe, da congregação. E Javé, nesse texto de Isaías 56, de 1 a 10, fala que nenhum estrangeiro venha dizer, Javé me excluirá do seu povo, que nenhum eunuco diga que eu não passo de uma árvore seca, porque os eunucos que quiserem guardar o meu sábado, guardar os meus mandamentos, etc., eu trairei esses eunucos para dentro da minha congregação. Está duvidando? Vai lá, Isaías 56, de 1 a 10. Então, gente, é muito sério esse negócio, sabe? Porque não adianta pegar a Bíblia e ficar dizendo assim, a Bíblia é um livro de tradições cristãs, judaico-cristãs, que mata, que apedreja, que não sei o quê, bababá. Nem tudo da Bíblia é apedrejamento. Nem tudo da Bíblia é condenação. É nessa mesma Bíblia que está a lei que exclui, que eu vejo Javé falar sobre o eunuco. Sejam bem-vindos na minha casa. E aí eu fico me perguntando se a gente não está querendo ser melhor do que Deus quando a gente manda essas pessoas embora. Sabe, gente? Não é fácil para mim estar aqui falando isso para vocês, porque eu sei que vai chover pedrada em cima de mim amanhã. Mas eu também já decidi uma coisa. Se vier para o meu canal para destruir o que está sendo falado e para usar a mídia para matar a gente, igual eu ouvi o pastor Neil Barreto ontem pregando, usar as redes para matar pessoas, para assassinar pessoas, eu vou deletar, mas eu vou bloquear, você nunca mais vai conseguir acessar o meu canal. Então, tenha mais educação para falar sobre homossexualidade e espiritualidade. Mais educação em todos os sentidos. Sabe por quê? Vamos estudar mais a Bíblia.
Porque se a gente estudar a Bíblia direitinho, a gente vai ver que não dá para fazer o que está sendo feito por aí, sabe? Se a gente trouxer o discurso de gênero para dentro dessa categoria sociológica, em que tudo é construção social, tudo é um monte de coisas, a gente cria uma militância tão xiita quanto. Quando a gente vai falar de homossexualidade, existe uma diversidade tão enorme de situações, cada caso é um caso. Hoje me perguntaram, enquanto eu estava fazendo uma divulgação, o que eu achava disso, daquilo, e eu falei assim, meu amigo, eu preciso conversar com você pessoalmente, eu quero ouvir tua história. Eu não vou, gente, eu não sou nenhuma vidente, eu não sou nenhuma cigana, eu não sou nenhuma irmã, não sei das quantas, que vai chegar aqui na rede tentando dar solução para tudo, não. Eu vou chegar aqui, como diz o meu orientador lá do doutorado, eu não vim aqui para esclarecer, eu vim aqui para confundir. Eu vou chegar aqui e vou botar vocês de volta na Bíblia. É isso que eu vou fazer. Eu vou botar vocês de encontro com o texto bíblico, porque é isso que eu tenho feito todos esses anos. E é esse texto bíblico que tem me ensinado a lidar com esse ser humano de uma maneira diferente. Por exemplo, eu fui fazer uma divulgação do meu curso de Bíblia, Gênero e Cultura Contemporânea num determinado canal, de um determinado grupo. Aí o sujeito barrou minha divulgação. E quando eu vi lá o que estava acontecendo, eu falei assim, fulano, por que você não divulgou o meu curso? Eu acho que esse tema é tão necessário, as pessoas precisam aprender tanto sobre isso. Eu não posso divulgar o seu curso porque você fala aqui de identidade de gênero. Identidade de gênero não existe. O homem foi feito homem, a mulher mulher. Fora disso não tem. Aí eu falei assim, você sabe o que é identidade de gênero? Porque, pelo que eu estou entendendo, você está confundindo sexo com identidade de gênero. Aí ele ficou meio perdido e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma pergunta ainda mais cretina para ele. Vou até ler aqui para você as perguntas aqui que eu fiz para ele. Eu falei assim, você sabe o que são relações de gênero? Você sabe o que são sexualidades transgênero? Você sabe o que são sexualidades cisgênero? Você sabe o que é gender fluid? Você sabe o que é disforia de gênero? Você sabe o que é transtorno de gênero? Aí ele foi ficando assim meio perdido. Eu falei assim, irmão, se você não sabe qual é a diferença entre esses termos, eu não posso nem começar a conversar com você, porque é um problema de semântica, meu vocabulário é um, o seu é outro. Por isso que eu estou falando, gente, mais educação para falar sobre homossexualidade e espiritualidade. Vamos estudar esse negócio. Vamos estudar. Não dá para ficar abrindo a boca com toda aquela dogmática que a gente conhece da teologia sistemática. Eu já expliquei para vocês aqui o que eu penso da teologia sistemática, que ela é muito posterior, ela é muito tardia para a gente usá-la como base para lidar com a questão da homossexualidade. A homossexualidade é muito mais antiga do que a teologia sistemática. Entende? E vão para a Bíblia. Se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, sabe por quê? Porque ela se materializa na minha vida. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro a direção de Deus para mim. Eu vou ler a Bíblia e pergunto, Senhor, eu estou com essa situação, eu preciso da tua orientação, e Deus me orienta por ela. Então eu acredito sim que ela é a palavra de Deus, porque ela se materializa na minha vida. Eu lamento por todas essas pessoas que não têm experiência com o texto bíblico e ficam falando, arrotando um monte de asneira sobre o texto bíblico. A Bíblia não é a palavra de Deus porque tudo que está escrito lá, ipsis literis, foi ditado por Deus, não, gente. Ser palavra de Deus, e vocês que são meus alunos, que já estudaram comigo, já ouviram falar isso, ser palavra de Deus tem muito mais a ver com o efeito que ela causa na nossa vida, quando a gente a lê. Então, para todos os homossexuais que estão participando aqui desse live, eu agradeço a presença de vocês, eu quero chamar vocês todos para a gente voltar a ler a Bíblia, aos fundamentalistas que estão me ouvindo, que eu sei também que tem um bocado aí que está oculto, rede é isso, né? Vamos voltar a ler a Bíblia, vamos? E vamos parar de ficar pescando os textos isolados e achando que pescaria de texto bíblico funciona para resolver essa questão. Não vamos fazer pescaria, não. Vamos estudar o texto dentro do seu contexto, porque o texto fora do contexto é pretexto e serve para poder fazer qualquer violência, para legitimar qualquer violência em nome de Deus. Não vamos legitimar isso. Não vamos legitimar isso, vamos voltar para a palavra.
Vamos voltar para a comunhão com Deus. Vamos voltar para a escuta. Vamos voltar para aquele processo da gente escutar e discernir o que Deus está falando para nós. Acho que Ele está esperando isso da gente. Olha, semana que vem eu vou voltar aqui. Espero que o meu telefone não fique esquentando e não trave tanto quanto hoje. Mas eu estou aprendendo, gente, eu estou aprendendo. Sabe, vocês têm que me ajudar. Eu não sou uma pessoa de vir para as redes. E não vou ficar gastando meu tempo aqui também falando mal de igreja. Não, não. Eu acredito que a igreja é o corpo de Cristo, sim. Não acredito em crente fora da igreja. Desculpa. Desculpa, não acredito. O corpo só tem sentido se ele estiver unido, se ele estiver agregado. Ah, mas na minha igreja me excluíram. Então, irmão, procura uma comunidade que te aceite. Eu já conheço muitas. Já conheço muitas que vão te acolher sem ficar olhando para a tua sexualidade. Sabe? Porque senão, você é mais um desses que está do lado de fora, tacando pedra. Não, não, faz isso não. Por isso que eu sempre fiz questão de continuar dentro da igreja. Eu não tenho autoridade nenhuma para falar as coisas se eu ficar do lado de fora tacando pedra. O que eu posso falar para vocês, eu falo porque eu fiquei aqui dentro. Qualquer pedra que eu tacar vai cair na minha cabeça. Mas, honestamente, precisamos tratar a homossexualidade e a espiritualidade dos homossexuais com mais educação. Em todos os sentidos. Educação bíblica, educação científica, educação sociológica. Agora, a teológica, você, sabe, dispensa um pouquinho. Dispensa um pouquinho, porque senão você vai se embolar tudo. Tá bom? Semana que vem a gente volta. Agradeço aí todo mundo que ficou. Teve paciência com as minhas travas aqui. Eu fiz uma asneira. Meu filho depois me disse o que estava acontecendo, porque que a transmissão não estava legal. Eu estava ajudando a esquentar o negócio aqui. Então, só, dúvidas, pessoal, me façam por inbox, tá? Eu não vou ficar respondendo dúvidas no live, não, porque embaixo do vídeo, porque o que acontece? Gera uma polêmica do caramba. Não, eu não estou interessada em ficar discutindo aqui, não. Eu não vou usar a rede para destruir nada. Então, se você tem dúvida, escreve no meu inbox, eu vou ter todo o prazer do mundo de te responder. Mas eu não vou usar a rede para destruir ninguém, tá bom? Deus tem misericórdia com os fundamentalistas, assim como Ele tem misericórdia dos homossexuais. E eu não estou pretendendo, de maneira nenhuma, ser diferente daquele exemplo que Jesus me deu. Tá bom? Boa noite para vocês e a gente se encontra semana que vem. Grande abraço, obrigado por terem me ouvido. E divulguem o vídeo, semana que vem tem mais, nesse mesmo horário.